O lançamento do ChatGPT-5 na quinta-feira passada gerou reações intensas no mercado e também entre usuários. Hoje a gente vai discutir o assunto com Álvaro Machado Dias, que é um dos notáveis aqui do nosso canal, que vai explicar para a gente essas reações e também o que o novo modelo representa sobre o presente e o futuro da inteligência artificial generativa. Álvaro, prazer estar com você mais uma vez aqui. Boa tarde. Prazer é meu. Álvaro, vamos começar falando então sobre um balanção aí que você faz sobre o lançamento do ChatGPT-5 e também o que ele aponta sobre o momento pelo qual a inteligência artificial está passando. Legal. O GPT-5 surgiu num contexto de grande expectativa. Tá? E essa expectativa vem porque muitos especialistas estavam falando que o GPT-5 marcaria a nossa entrada na era da inteligência artificial geral, ou seja, no momento em que a inteligência artificial equipararia os seres humanos em capacidades técnicas das mais variadas, no nível de PhDs. É o que o Dario Amodeu, que é o CEO da Anthropic, chamou de PhDs dentro de um servidor. Então, essa promessa elevou muito a barra. Quando o GPT-5 saiu, o que foi notado? Imediatamente, que a promessa não havia sido cumprida. É porque eu acho que na cabeça de muita gente tinha aquela expectativa de que o Homer poderia virar o Stephen Hawking, né? Apertando o botão ali. Não rola isso, né? Não rola. Excelente. Então, assim, a primeira coisa é, muita expectativa gera frustração, independentemente dos méritos da ferramenta. Agora, quando a gente vai e vê realmente o que foi entregue, a percepção inicial que eu acho que os especialistas em geral tiveram, e eu certamente tive, é que o foco incidiu fortemente no trabalho dos programadores. Me parece que tem algo até psicanalítico aí. É como se as empresas de tecnologia, como o OpenAI e outras, assumissem que a grande função do trabalho é a ciência da computação, é programar. E, na verdade, programação é uma parte pequena do que o ser humano faz, cada vez maior, mas pequena proporcionalmente. É uma arquitetura para proporcionar outras coisas. Exato. Então, assim, o foco foi muito grande nisso. E quando a gente olha os benchmarks disso, saíram vários benchmarks, o GPT-5 em alguns realmente assumiu a liderança, então é possivelmente o melhor modelo. Há discussões, tá? Porque tem o Opus 4.1 da Anthropic se saindo melhor em algumas situações de programação ainda. Olha que interessante. Então, existe uma discussão, mas o modelo melhorou. Outra coisa que ele trouxe de interessante é maior qualidade no output em discussões médicas. Isso daí é interessante, por um lado. Eu acho que assim, essa melhora no raciocínio médico, inclusive em benchmarks, traz valor. É interessante o que você está falando, né? Porque assim, eu conheço pessoalmente já 2 pessoas que fazem terapia com ChatGPT. E também eu tenho certeza que muita gente pesquisa todos os dias sintomas ali. A gente sabe que isso tem um lado bom, mas tem um lado perigoso. Exatamente. O ponto é que essas discussões com algoritmos, elas não passam pelos exames, elas não passam pela análise diagnóstica do corpo humano, e pela observação e assim por diante. Ou seja, aquilo é questionável. Agora, o ponto mais importante, Marcelo, é que o GPT 4.0, a versão anterior, era uma versão orientada ao diálogo com as pessoas e muitas vezes a puxa-saquice. E isso daí foi reduzido no GPT-5, porque o GPT-5 ele seleciona o modelo que vai ser usado de acordo com a pergunta, ou seja, não é um modelo GPT-5, são vários que estão ali escondidinhos e tem um switch que automaticamente vai escolher o principal. Isso elimina a possibilidade dessas conversas serem selecionadas intencionalmente e as pessoas terem esse relacionamento social com o algoritmo. Ele está menos coloquial, então? Está menos coloquial e é esse o principal fator de crítica, no fundo, do ponto de vista do usuário comum que não está querendo fabricar um software, não está querendo usar aquilo para fazer uma revolução no seu trabalho, sim para interações casuais. Essas daí se tornaram mais simples e, eventualmente, deixaram uma lacuna afetiva que está marcando o mercado nesse momento. Tanto que o Sam Altman falou que iria voltar com o modelo 4.0, ia deixar ele ali alternativo para quem quisesse usar. Eu vi ontem à noite, no Brasil ainda não havia voltado, mas isso deve acontecer nos próximos dias. Ele era mais amigável, então, o 4.0, por isso que tem muita gente com saudade.
ele era mais puxa-saco. Às vezes é bom. Depende assim, da sua autoestima do dia. Exato. O meu ponto de vista é que essa relação que se desenvolve com a inteligência artificial afetiva e que está baseada em reforço positivo, ou seja, o sujeito fala alguma coisa e o algoritmo fala, excelente ideia, você tem razão. Ela não é saudável. Não, isso não é, não. Mas as pessoas, elas muitas vezes, na média, almejam por esse tipo de relacionamento, sobretudo quando elas vivem em contextos em que as relações são mais áridas. Aí que está o ponto. Tá, agora, você estava falando disso, eu estava lembrando de uma experiência que eu tive com o DeepSeek. Uma vez eu queria uma conversa rápida ali, para resolver uma questão, enfim, técnica, e eu perguntei não sei o que para ele, ele me deu um verbete que parecia da Wikipédia. E eu respondi na hora para ele assim, você não pode ser mais coloquial? Aí ele já respondeu assim, ah, claro, mano, desculpa aí, pode perguntar o que você quer, uma coisa assim, né? Uma linguagem desse tipo. Porque talvez isso seja mais fácil de entrar no cérebro das pessoas, né? Você não quer ler um verbete desse tamanho. Você quer ter ali uma conversa com talvez frases mais curtas ali, mais um ping-pong, né? E isso acho que atrai muitas pessoas para um chat desse tipo. Exatamente, esse é o ponto, a maneira como as coisas são colocadas e não exatamente a qualidade da informação é o que impacta no dia a dia de maneira mais profunda do ponto de vista da usabilidade desse consumidor normal. E está aí a grande questão que o GPT-5 trouxe. É isso, né? Ó, a próxima pergunta que eu quero te fazer, então, é o seguinte, o Álvaro, vamos passar para a terceira pergunta aí, gente. Especialistas, eles esperavam que o chat GPT-5 ele pudesse nos levar à inteligência artificial geral. Você já falou um pouquinho disso, né? Isso, como está claro, não aconteceu. Agora, eu queria saber um pouco sobre quais são qual é a sua leitura das expectativas, né? E também da frustração em relação a isso. Por que as pessoas esperavam tanto isso, Álvaro? Então, a expectativa da inteligência artificial geral, ela vem através se construindo através de discursos cada vez mais otimistas das próprias startups de inteligência artificial para mobilizar os investidores. Então, o principal argumento está ali na base da OpenAI, da Anthropic e de outras, Manus e etc. e tal, porque, no final das contas, se a gente vai atingir a AGI, ou seja, essa capacidade de fazer tudo com algoritmos, efetivamente uma revolução produtiva irá acontecer e quem estiver na fronteira da revolução produtiva vai valer trilhões de dólares. Mas, quando a gente analisa de perto o curso de desenvolvimento desses algoritmos, é bastante claro, já estava bastante claro há alguns meses, que a gente não está próximos de atingir a AGI. Por que isso? Porque uma das coisas fundamentais para a gente atingir a AGI é o algoritmo conseguir se adaptar conforme ele vai sendo usado. E o que acontece hoje em dia é que eles são pré-treinados e depois refinados ou pós-treinados. Mas uma vez lançado, ele não aprende mais nada com você. E a AGI é justamente a capacidade de você se adaptar às diferentes situações de maneira plástica, o que significa que você precisa aprender on the fly, ou seja, na hora do vamos ver, as coisas estão rolando e você está aprendendo coisas novas e usando minutos depois. Essa habilidade não faz parte da arquitetura desses modelos que a gente chama de generativos. Consequentemente, as análises mais frias, mais distanciadas, dizem que eles não estão dentro do momento atual caminhando para a AGI, mas sim que uma nova revolução vai ser necessária para tanto. Álvaro Machado Dias, sempre bom falar contigo. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço.